Você olha para o seu gato agora e parece tudo normal. Ele dorme, descansa, parece confortável, come no mesmo horário, no mesmo lugar, todos os dias. Caminha poucos passos e para. Observa, mas quase não reage. Os estímulos diminuem e o corpo se adapta. Adaptação não é saúde, é economia. O corpo aprende a gastar menos energia e o que não é usado começa a enfraquecer. Sem você perceber, o tempo começa a acelerar. Você acredita que está cuidando, mas pode estar apenas mantendo vivo. Porque ausência de problema não é sinal de bem-estar. Às vezes, é apenas falta de estímulo. O corpo começa a funcionar no modo econômico. Menos movimento, menos esforço, menos decisão, menos gasto de energia. O que antes era natural, passa a ser raro. O envelhecimento raramente começa com a idade. Começa com repetição. A rotina molda o corpo silenciosamente. Todos os dias um pouco, sem precisar procurar, sem precisar decidir, sem precisar reagir. O instinto não desaparece, ele apenas adormece. E quando o corpo não precisa, ele desaprende. O cuidado continua, mas a vitalidade diminui. O mundo dele diminui, sem que ninguém perceba. A curiosidade enfraquece primeiro. Depois, vem a inércia. O corpo segue o que a rotina ensina. E rotina sem desafio ensina a parar. Nada parece errado, porque não há dor, não há doença, só adaptação. Nem todo declínio é percebido. O silencioso é o mais longo. Meses passam, os dias se repetem, o esforço diminui. A resposta também. O corpo segue economizando. A energia deixa de circular. E a vida se torna previsível. Previsibilidade demais envelhece. Porque viver não é apenas existir. É responder ao ambiente. Você não faz por mal. Você apenas facilitou a vida dele. Todos os dias iguais. Ambiente previsível. Sem decisões para tomar. Sem problemas para resolver. Sem necessidade de reagir. E o corpo aprende a gastar menos. Proteção excessiva é privação disfarçada. Instinto precisa de uso. O movimento mantém o tempo lento. A ausência dele acelera. E você não percebe quando começa. Porque não dói. Não reclama. Não chama a atenção. Só acontece. Devagar. Constante. Silencioso. Mas isso não significa que está perdido. O corpo responde quando é estimulado, mesmo depois de muito tempo. O instinto continua lá. Ele só precisa ser lembrado. Movimento gera vida. Decisão gera energia. Curiosidade reduz o tempo. E pequenas mudanças alteram anos. Envelhecer é inevitável. Enfraquecer, não. Cuidar não é apenas proteger. É permitir viver. O corpo precisa participar do ambiente. Não apenas existir nele. O descanso só é saudável quando existe movimento. O silêncio não é problema, mas pode esconder um. Observar muda tudo. Quando você entende o comportamento, você não apenas cuida melhor, você prolonga a vida. E quando a vida deixa de exigir resposta, o organismo deixa de se preparar. Um gato na natureza não vive em constante atividade, mas também não vive em pausa permanente. Ele alterna tensão e descanso, alerta e relaxamento, busca e recompensa. Dentro de casa, muitas vezes só resta o descanso. O problema não é conforto, o problema é a ausência de contraste. Sem contraste, não existe adaptação saudável, existe apenas acomodação. O corpo passa a interpretar o ambiente como algo estático, e tudo o que é estático demais reduz função. Os músculos trabalham menos, as articulações perdem amplitude, a coordenação fica mais lenta, a percepção diminui. Nada disso acontece de um dia para o outro. Por isso, passa despercebido. Você ainda vê seu gato comer, ainda vê ele dormir, ainda vê ele caminhar, mas deixa de ver o que ele parou de fazer. Ele para de subir onde subia, para de investigar o que investigava, para de reagir ao que reagia. E como não existe sofrimento evidente, parece normal.
Só que normal não significa natural. O comportamento felino foi construído para pequenos desafios constantes. Pequenas decisões ao longo do dia. Onde deitar? Onde observar? Vou mover esse Onde armário para escalar? lá. Quando agir? Quando Pronto, nada bem muda. melhor aqui. Nenhuma decisão é necessária. E um cérebro sem decisões reduz a atividade. Com menos atividade mental, o corpo acompanha. A respiração fica mais superficial. O gasto energético diminui. O metabolismo desacelera. Com o tempo, o organismo passa a funcionar em economia permanente, não para conservar saúde, mas para conservar energia. E economia constante cobra juros silenciosos. Eles aparecem como envelhecimento precoce, rigidez, desinteresse, sono excessivo, quase sempre interpretados como personalidade tranquila. Mas tranquilidade, verdadeira alterna com iniciativa. A apatia não. Um gato saudável descansa profundamente, porque esteve ativo antes. Sem atividade, o descanso perde função reparadora. Dormir demais não é sempre recuperação. Às vezes é falta de motivo para acordar. O ambiente não convida. Nada muda. Nada exige reação. Então o cérebro reduz prioridade para movimento. E quando a prioridade some, a capacidade vai junto. É por isso que muitos tutores percebem Vou de mover repente, esse armário para lá. ele envelheceu muito rápido. Na verdade, Pronto, não. bem melhor Foi aqui. rápido. Foi progressivo e silencioso. A cada dia um pouco menos. A cada semana um pequeno limite novo. Até que o limite vira padrão. E o padrão vira identidade. Mas o organismo ainda pode responder, mesmo depois de anos em rotina previsível. Porque o instinto não desaparece. Ele só fica em espera. Quando algo muda, ele reaparece. Um novo trajeto pela casa. Um objeto em altura diferente. Uma interação inesperada. Pequenos eventos quebram a economia automática. O cérebro precisa recalcular. O corpo acompanha. Primeiro vem a atenção, depois o movimento, depois a disposição. Não é energia que gera ação, é ação que gera energia. O corpo entende que voltou a ser necessário. E quando algo volta a ser necessário, ele investe novamente. O olhar fica mais atento. A postura muda. O passo ganha intenção. Ainda é o mesmo gato, mas não a mesma rotina. Saúde não nasce apenas do descanso. Nasce do equilíbrio entre pausa e estímulo. Entre conforto e desafio. Vou mover esse armário Um para lá. ambiente perfeito demais elimina. Pronto, Escolhas. bem melhor aqui. E escolhas são exercícios invisíveis. Cada decisão ativa circuitos. Cada movimento reforça função. Pequenas variações diárias constroem resistência ao tempo. Não para impedir o envelhecimento, mas para impedir o enfraquecimento antecipado. Porque envelhecer é natural. Desligar antes do tempo não é. Cuidar também é oferecer oportunidades de agir. Não obrigar, não estressar, mas convidar. O gato não precisa de intensidade, precisa de frequência. Poucos minutos distribuídos no dia já mudam o funcionamento interno. O organismo volta a prever movimento e passa a se preparar para ele. Preparação constante mantém sistemas ativos, e sistemas ativos envelhecem mais devagar. Você não percebe no primeiro dia, nem na primeira semana, mas percebe meses depois. Mais interesse, mais presença, mais resposta ao ambiente. O tempo continua passando, mas deixa de acelerar, porque vida não é apenas duração, é participação, e participação depende de estímulo. Quando você muda Vou o mover ambiente, esse armário para lá. o corpo muda junto. Pronto, Quando o bem corpo melhor muda, aqui. o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a qualidade de vida a acompanha. Cuidar bem não é fazer mais. É fazer de forma consciente. Não adicionar excesso, mas retirar a monotonia. Seu gato não precisa de novidade constante. Precisa apenas não viver todos os dias iguais. Pequenas diferenças quebram grandes processos silenciosos. E muitas vezes, isso já é suficiente para devolver anos de vitalidade. Mas existe algo ainda mais importante do que movimento. Significado. O movimento só acontece quando existe motivo. Na natureza, o gato não se move por exercício. Ele se move porque algo importa.
Um som diferente, uma mudança de luz, um cheiro novo, uma possibilidade. O cérebro felino é orientado por relevância, não por obrigação. Quando nada muda, nada importa. E quando nada importa, a mente reduz prioridade para o mundo ao redor. O olhar ainda está aberto, mas a atenção não está mais lá. Esse é o ponto em que muitos confundem calma com apatia. Calma observa. Vou mover esse armário pra lá. Apatia ignora. Um gato Pronto, calmo bem melhor continua aqui. registrando o ambiente. Um gato apático apenas permanece nele. A diferença é sutil, mas transforma a saúde ao longo dos anos. Porque a atenção ativa o cérebro, e cérebro ativo mantém o corpo responsivo. Quando o gato deixa de antecipar acontecimentos, ele deixa de se preparar para eles. Os reflexos ficam lentos. O equilíbrio reduz. A confiança diminui. Então, ele evita agir. E ao evitar agir, confirma para o próprio corpo que agir não é mais necessário. Forma-se um ciclo silencioso. Menos ação gera menos capacidade. Menos capacidade gera menos ação. Com o tempo, o limite vira conforto. Não porque seja melhor, mas porque é o único disponível. E isso não acontece por falta de amor. Acontece por excesso de estabilidade. Ambientes humanos valorizam previsibilidade. Ambientes felinos precisam de pequenas incertezas controladas. A mente precisa esperar algo. Quando existe expectativa, existe atenção. Quando existe atenção, Vou mover esse armário pra lá. atividade cerebral. Quando Pronto, existe bem atividade melhor cerebral, o corpo acompanha. Por isso, pequenas mudanças têm efeitos grandes. Não é o objeto novo em si, é o que ele representa. Possibilidade. Escolha. Decisão. Cada decisão é um estímulo neurológico. E estímulo frequente preserva função. Não para tornar o gato hiperativo, mas para mantê-lo participativo. Participar do ambiente mantém identidade comportamental. O gato continua sendo gato, e não apenas um observador passivo da própria rotina. Com o tempo você percebe detalhes. Ele passa a chegar antes de você levantar. Observa mais a casa. Responde a pequenos sons. Não está agitado. Está presente. Presença é o maior indicador de vitalidade. Porque vitalidade não é correr sem parar. É reagir quando algo acontece. A ausência dessa reação é o primeiro sinal de desgaste funcional. E quase sempre é interpretada como maturidade. Mas maturidade mantém interesse. Perda funcional reduz. São processos diferentes, com aparência parecida. E só a rotina decide qual deles acontece. Vou mover esse armário Você pra não lá. precisa transformar a casa em um parque. Pronto, Só bem impedir melhor que aqui. ela seja sempre igual. Mudanças pequenas são suficientes para interromper ciclos longos. Um novo ponto de observação altera horas de comportamento. Um novo percurso altera padrões motores. Uma nova interação altera a atividade mental. O organismo entende. O mundo voltou a exigir resposta. Quando o ambiente pede resposta, o corpo investe em capacidade. Capacidade preservada retarda limitações futuras. E isso aparece anos depois. Menos rigidez ao levantar. Mais confiança ao subir. Mais autonomia ao se locomover. Não é energia momentânea. É manutenção estrutural. O corpo passa a esperar uso. Então continua pronto para ele. Isso muda até a forma de envelhecer. Envelhecimento saudável não é ausência de idade. É presença de função. Função depende de uso contínuo ao longo da vida. E uso depende de oportunidade. O gato não cria desafios artificiais. Ele responde aos disponíveis. Quando você oferece escolhas, oferece saúde indireta. Sem perceber, você treina coordenação, Vou mover esse armário pra lá. cognição e adaptação. Tudo Pronto, através bem de melhor comportamento natural. Nada forçado, nada artificial. Apenas vida acontecendo novamente dentro do ambiente. E quanto mais cedo isso volta, mais efeito acumulado existe. O tempo não trabalha apenas contra. Ele trabalha a favor de hábitos consistentes. Pequenas ativações diárias somam milhares ao longo dos anos. O corpo reconhece repetição e se molda a ela. Se repete economia,
ele economiza. Se repete resposta, ele responde. O organismo sempre aprende com a rotina dominante. Por isso, o cuidado mais poderoso não é intenso. É contínuo. Alguns minutos por dia alteram anos de trajetória biológica. Não porque fazem milagre, mas porque evitam a perda silenciosa. Você não vê imediatamente, mas deixa de perder gradualmente. E deixar de perder já é ganhar qualidade de vida. O gato não mede saúde em dias bons. Ele mede em capacidade preservada ao longo do tempo. Subir quando quer. Explorar quando decide. Interagir quando escolhe. Autonomia é o verdadeiro indicador de bem-estar felino. E autonomia nasce da prática cotidiana. Cada pequena reação, hoje, mantém possibilidades amanhã. No fim, não é sobre atividade. É sobre continuidade funcional. A vida não encurta apenas por doença. Às vezes encurta por falta de uso. E uso começa em escolhas simples, repetidas ao longo do tempo. Você não precisa fazer tudo certo. Só precisa evitar que todos os dias sejam idênticos. Porque quando o ambiente muda um pouco, o corpo permanece jovem por mais tempo. E isso não é acelerar o gato. É impedir que ele desacelere antes da hora. E no final, quase nunca é um grande erro que encurta a vida de um gato. São pequenos dias iguais, pequenas ausências de escolha, pequenas faltas de reação, pequenos silêncios acumulados, porque o tempo não leva apenas os anos, ele leva as capacidades primeiro. O gato não percebe quando começa a envelhecer, mas o corpo percebe quando deixa de viver. E viver, para um gato, não é conforto constante, é participar do mundo ao redor, é observar algo que mudou, é decidir se aproxima ou se ignora. É ter motivo para levantar, mesmo podendo Vou mover ficar. esse armário para lá. Quando isso acontece todos os dias, pronto, bem melhor aqui. O organismo entende que ainda vale a pena se manter preparado. E preparação prolonga a autonomia. Autonomia prolonga a qualidade. E qualidade prolonga a vida. No fundo, cuidar bem não é impedir esforço, é impedir a ausência dele. Porque amor não é apenas proteger do desconforto. É preservar a capacidade de existir plenamente. Seu gato não precisa de um ambiente perfeito. Ele precisa de um ambiente vivo. Algo que ainda convide. Algo que ainda desperte. Algo que ainda importe. Quando você muda pequenos detalhes, você muda a forma como o tempo age sobre ele. E anos depois, isso aparece. Na forma como ele se levanta. Na forma como ele anda. Na forma como ele ainda olha para você com atenção. A velhice chega para todos, mas a perda precoce é evitável. No fim, não é sobre fazer mais. É sobre deixar de fazer automático, observar mais, variar mais, participar mais. Porque o verdadeiro cuidado começa quando você entende que silêncio nem sempre é tranquilidade. Pronto, bem melhor aqui. Às vezes, é apenas o corpo desistindo devagar. E agora que você sabe disso, você não precisa mudar tudo hoje. Só precisa começar amanhã, um pouco diferente.